Olá, está no ar o Boletim de Notícias. Eu agradeço sua companhia e audiência. Começo falando de empreendedorismo. O Ceará apresentou um aumento de 12% no número de novas empresas no período entre julho, agosto e setembro. Ainda em meio à pandemia de Covid-19, o Adalberto se aventurou e encontrou oportunidades de empreender. Abriu sua empresa de produção de conteúdos para marcas, tudo no ambiente virtual. Todo esse período em que nós fomos impossibilitados, né, de se deslocar e etc., fomos forçados a ficar em casa, ou tivemos efetivamente que ficar em casa em função de tudo que a gente vivenciou. O digital ele tomou uma proporção assim extraordinária e dentro dessa proporção extraordinária nós buscamos surfar, né, essa onda. Adalberto faz parte do levantamento feito pela Junta Comercial do Ceará, que mostrou que no trimestre julho, agosto e setembro, houve um crescimento de 12% no número de aberturas de empresas aqui no estado. Foram mais de 30 mil no período. É um dado que materializa o comportamento das pessoas em empreender, materializa a vontade do Estado em recepcionar, né, políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e a esse reaquecimento da economia nesse momento de reabertura, né, gradual, e os resultados das políticas públicas que nós implementamos de simplificação do acesso à formalização de novas empresas. Dentre os segmentos registrados, o que se destacou foi o comércio varejista de vestuário e acessórios, com 1.080 novas empresas abertas. Logo em seguida veio o comércio varejista de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal. E dentre esse período analisado, julho, agosto e setembro, agosto foi o mês que mais se evidenciou. Para ser mais exato, foram 10.599 novas empresas abertas. O Ceará trilha um caminho diferente, oferecendo oportunidades para quem quer empreender. O Ceará ele tem andado à margem de toda essa problemática, porque tem feito muitos investimentos na área econômica e em todas as áreas. Inclusive, foi um grande investimento e uma grande organização na questão da vacinação como todo, né? E muitas políticas públicas voltadas ao empreendedorismo. Adalberto tem a certeza de que começou a empreender no momento oportuno. Não só foi o melhor momento de abrir a empresa, como para o nosso segmento foi um momento excelente de ampliar o nosso negócio. A gente, além de atendermos a nossa própria demanda, nós também assistenciamos esse pessoal que precisa de fora, então foi um momento assim, realmente que precisávamos fazer isso. Será que existe uma receita para envelhecer bem? Especialistas garantem que sim. Hoje vamos mostrar para você como o passar dos anos pode ser positivo. O corpo e a mente sentem os efeitos do tempo. Faz parte do processo de envelhecimento. As principais queixas são esse fator do isolamento do idoso, que quando ele começa nesse processo de envelhecimento, entra a aposentadoria, ele não tem mais uma atividade laboral que ele tinha antes, os filhos saem de casa e ele perdeu parente, às vezes perdeu filho, perdeu amigo, então quando ele chega nessa idade ele já está com muitas perdas e isso atrapalha nessa questão psicológica, emocional. Então, essa questão do isolamento social também prejudica o idoso nessa fase e a questão da diminuição das capacidades físicas, quando isso está relacionado com o envelhecimento patológico, que daí gera perda de autonomia e independência para esse idoso. O Brasil tem 30 milhões de idosos, número que deve dobrar nas próximas décadas. E não é só isso, eles também estão vivendo mais. A expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos, aumentou 31 anos desde 1940. Ou seja, a população permanece na melhor idade por mais tempo. Mas para que essa linha do tempo seja saudável, é preciso mudar alguns hábitos. Hoje, qual é a doença que mais acomete esse público idoso? São as doenças crônicas. 10 das doenças que mais matam no mundo inteiro, 7 são as doenças crônicas. As primeiras, as cardiovasculares, aí seguido das cerebrovasculares. Então, a gente tem que cuidar bastante com essa questão de exercício físico, alimentação saudável, porque as doenças cardiovasculares são as que mais matam. Foi o que a Janaína fez. Passou a cuidar mais da saúde para envelhecer bem. Depois que a gente vai pegando uma idade, a gente vai prestando mais atenção. Nossa, eu tenho que se alimentar com um alimento mais saudável, fazer
caminhada, assim, para ter uma velhice mais, né, legal. Começa com uma caminhada, com uma alimentação mais saudável. Se você não come frutos, se você não come legumes, comece a comer. Então, substitua essa alimentação mais processada por coisas mais naturais e estimule o seu convívio social. É bom estar perto dos amigos, estar perto da família. Não tenho medo de envelhecer. Em algumas regiões do Paraná, o plantio da soja atrasou por conta das condições climáticas. Mesmo assim, o ritmo dos trabalhos é considerado bom e a expectativa para a colheita também. No noroeste do estado do Paraná, máquinas a todo vapor. Foi preciso correr contra o tempo, já que as intensas chuvas na região atrasaram um pouco o início do plantio da soja. Seu Marco destinou 350 hectares para esta safra. A expectativa é colher cerca de 60 sacas por hectare, uma estimativa considerada boa. Mas o produtor não nega a preocupação por conta dos eventos climáticos enfrentados desde o início dos trabalhos. Se vier uma chuva de granizo daqui a 15 dias, você nota bem que passou a janela de plantio. Vamos pedir a Deus que isso não aconteça, né? Mas a gente sempre tem essa preocupação, que o tempo, o clima está meio contra o produtor. O bom é a chuva, mas não vento e granizo. As primeiras lavouras já estavam germinando quando algumas foram afetadas com granizo. Por conta disso, essas áreas precisaram ser replantadas. Chuvas muito intensas, muito fortes, com um grande volume de água, isso tem acarretado alguns problemas. Problemas de dificuldade de plantio e problemas com emergência da cultura, atraso no plantio. Mas a expectativa ainda é boa, salvo aquelas lavouras que tiveram problemas no último final de semana com relação à chuva de granizo, né? Nós tivemos várias regiões aí que tivemos chuvas intensas de granizo, e isso causa problemas maiores. Mesmo estando atrasada com relação à janela normal da safra 2021-2022, a produção de soja na região de Maringá está em ritmo acelerado quando comparado ao ciclo anterior e já chega a aproximadamente 80% do total de áreas plantadas. No Paraná, de acordo com o Departamento de Economia Rural, esse percentual é de aproximadamente 60%. O estado é o segundo maior produtor de soja do país, que já plantou cerca de 40% do total de áreas destinadas à produção do grão. Em um ramo que depende em sua maior parte das condições da natureza, mesmo diante dos imprevistos, o produtor precisa seguir o trabalho com a esperança na boa colheita. A gente sempre tem fé. O produtor não pode perder a fé. E trabalhar com segurança, com seguro, fazer todo o que tem trabalho da lavoura, fazer certinho. E pedir a Deus que esse clima dá uma controlada aí. Embora a domesticação do cavalo seja relativamente recente, o local onde ocorreu esse evento evolutivo era até agora um enigma para a comunidade científica e criadores. Um estudo divulgado esta semana revela que o processo ocorreu no Cáucaso. Graças à genética, foi possível localizar no norte do Cáucaso o ponto de partida do caminho compartilhado entre humanos e equinos. Trata-se de uma zona nas chamadas estepes pônticas, que se estende do norte do Mar Negro até leste do Mar Cáspio. A região fica no sudoeste da Rússia, nas bacias dos rios Don e Volga. Embora a domesticação do cavalo seja relativamente recente, o local onde ocorreu esse processo evolutivo era até agora um enigma. O cavalo foi domesticado há 4.200 anos, milhares de anos depois do cachorro, da vaca ou da ovelha. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, a domesticação transformou a história da humanidade em uma escala sem precedentes, pelo que o animal oferecia: mobilidade, velocidade e instrumento de guerra. Mas o registro fóssil, esqueletos e dentes, não mostrava um ponto de ruptura claro no tempo. Os cientistas decidiram utilizar então outra técnica: estudar o DNA fóssil, um material genético hereditário que permite voltar no tempo e localizar o ponto zero de uma linhagem animal. Cazaquistão, Sibéria, Península de Anatólia e Península Ibérica. Havia inúmeras hipóteses sobre a origem do cavalo doméstico, mas nenhuma dava resultados conclusivos. Pela leitura e comparação das bilhões de letras do código genético, os cientistas conseguiram identificar uma região no Cáucaso onde as diferenças entre cavalos modernos e antigos eram menos pronunciadas. Rapidamente, houve uma explosão populacional intensa.
O perfil genético se espalhou como pólvora pela Eurásia. Em apenas 500 anos, esses cavalos se tornaram um elemento continental, substituindo todas as populações de cavalos selvagens do Atlântico à Mongólia. O Zoológico Nacional de Cuba teve um baby boom durante a pandemia. Houve muitos nascimentos no local, inclusive de várias espécies exóticas e ameaçadas de extinção. Os recém-nascidos incluem leopardos, tigres de bengala, zebras, girafas, antílopes e bois. Uma raridade que os veterinários atribuem aos muitos meses em que o zoológico ficou fechado durante a pandemia. A veterinária Raquel Ortiz diz que os olhares dos visitantes afetam a reprodução animal. Na quarentena, o parque teve mais de 10 nascimentos de espécies ameaçadas de extinção, que podem, em algum momento, restaurar a diversidade biológica. Restablecer a diversidade biológica e aumentar nossas coleções. Uma das surpresas foi o nascimento de filhotes de tigre de bengala. Os animais estavam em uma umidade que não era ideal para a reprodução. Mas agora há 4 pequenos tigres com 6 meses de idade que brincam o tempo todo. Os funcionários do zoológico também ficaram emocionados com o nascimento de Mamita, uma fêmea de leopardo de 40 dias. A mãe dela foi uma doação da Namíbia para Cuba e conseguiu se reproduzir no espaço. A pequena girafa Rachel também nasceu na pandemia. Foi uma grande conquista e alegria para nós, diz Débora Mazo, que também é veterinária do zoo. Foi um grande louro e uma grande alegria. Os animais tiveram a ajuda dos funcionários do zoológico, que durante a quarentena puderam dedicar o tempo necessário para garantir que os bichos tivessem sucesso em seus encontros românticos. O Boletim de Notícias está terminando. Você continua com a nossa programação. Até a próxima!